Nasci em Porto Alegre, eu nasci em Montenegro, é uma cidade próxima de Porto Alegre, eu me considero uma pessoa do interior, minha família toda é do interior, lá em casa cada um nasceu num lugar, até pelas condições, assim, meu pai trabalhava numa empresa que viajava muito, então cada vez que a empresa mudava de endereço, o pai mudava e nós íamos juntos. Então a minha irmã nasceu em Uruguaiana, eu sou de Montenegro e cada um lá em casa nasceu num lugar, o pai e a mãe também. E a gente veio para Porto Alegre quando eu era criança, e a criança da Claiane foi uma peste, porque quando eu era moleca, que eu era pequenininha, eu brincava de casinha, mas toda menina brinca de casinha. Aí eu brincava de arrumar a casinha, todas as meninas brincam de arrumar a casinha. Quando eu fui uma adolescente que gostei muito de esportes, gosto até hoje, pratico exercícios e tudo mais, mas assim, quando eu era adolescente eu jogava vôlei, eu andava de skate, eu patinava, andava de bicicleta, velejava, fazia 1000 atividades. Então assim, eu não tenho um lugar assim que eu possa dizer, olha, eu fazia desenhos e porque eu fazia desenhos eu resolvi ser arquiteta. Eu acredito que a arquitetura foi a coisa que, acho que uma das únicas coisas na minha vida que aconteceu porque Deus quis. Os meus pais me diziam que eu ia ser advogada, porque essa função assim de ser muito amiga, muito dedicada, acabou que eu vivia defendendo todo mundo. Bastava um fraquinho oprimido do meu lado que eu estava lá defendendo, tomando as dores. Não interessava se a pessoa estava certa. Se eu achava que a pessoa estava sendo de alguma forma aviltada, eu ia lá e tomava as dores. Então a minha família dizia que eu ia ser advogada. Não, essa garota vai ser advogada, essa menina vai ser advogada. Mas não. Eu não pendi para o direito e jamais poderia ser advogada, inclusive. E eu realmente eu fui descobrindo aos poucos a minha vocação para a arquitetura. Foi uma coisa que veio surgindo. Sabe aquela história que a gente diz assim, que o caminho se faz ao caminhar? Então é isso, eu fui descobrindo a arquitetura conforme eu fui fazendo. Foi uma das raras vezes que eu obedeci o que veio de dentro, assim, sem tentar controlar, sem tentar mandar, sem tentar decidir, assim. Quando eu me vi, eu estava fazendo um curso técnico de decoração no 2º grau, eu adorava aquilo, desenhava como ninguém, e desenho até hoje, ainda é engraçado, porque vários colegas, assim, riem muito de mim, assim, porque eu desenho os meus próprios projetos. Eu tenho as meninas que trabalham comigo, mas essas meninas, elas são assim, elas são os meus acessórios. Porque, de verdade, eu trabalho no CAD, no Corel, no Excel, trabalho no PowerPoint, no SketchUp, todos esses programas da área de arquitetura. E sou eu mesmo que faço os meus projetos. Então, eu descobri essa virtude lá na adolescência, assim, com 16, 17 anos, quando eu fui fazer esse curso de decoração, quando eu trabalhei em lojas, com venda técnica, eu fazia os desenhos de decoração, assim, lançava os móveis nas plantinhas para os clientes que chegavam nas lojas. Então, assim, isso foi o começo de tudo. E aí, quando terminou o 2º grau, eu disse, nossa, mas eu quero continuar com isso. Como continuar com isso? E aí foi que veio assim, eu vou ser arquiteta. Ok, vou ser arquiteta. Então, eu virei arquiteta. E eu confesso, assim, quando eu tinha, eu acho que uns 10 anos de formada, mais ou menos, lá pelos meus 30 e poucos anos, eu tinha medo de não estar no caminho certo. Porque a nossa profissão, ela é muito assim, né? Ela sobe, desce, hora tu tá cheio de trabalho, hora tu não tem trabalho nenhum. E como eu sou, assim, oriunda de uma família, que todos trabalham com construção civil, fora minha irmã e meu cunhado, meu irmão é engenheiro civil, eu tenho primos arquitetos ali em Gravataí, então meus pais também trabalham na área civil, então eu sou cria da construção civil. E quando eu fiquei com essa dificuldade
nossa, será que eu estou no caminho certo? Eu fui fazer um teste vocacional, veja bem, eu tinha quase 10 anos de formado e fui fazer um teste vocacional por livre e espontânea vontade. E olha só, eu estava realmente pendendo a ser arquiteta, minha vocação era para ser arquiteta, lidar com artes, com beleza, então realmente foi assim a minha comprovação naquele momento de que eu realmente havia instintivamente escolhido a profissão certa. Então foi uma coisa assim que foi um alívio, claro, descobri, ufa, né? Não passei esses anos todos em vão, mas foi também assim muito corajoso, porque eu poderia ter descoberto naquela ocasião que estava tudo errado. Então assim, eu também gosto de firmar isso em mim, porque eu também sou uma pessoa corajosa, então isso é uma coisa legal, assim. A coragem, para mim, ela é prima irmã da audácia. E isso é uma característica profissional, assim, bacana. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto corajosa e audaz, no momento que eu tive medo, o fato de eu ser pragmática e determinada fez com que eu parasse tudo e dissesse, não, se tu não está no caminho certo, vamos buscar outro caminho. Então, eu fui lá, fiz o teste, descobri, é isso mesmo, beleza. Então tá, então estou aí fazendo quase 25 anos de profissão. Sabe que eu sou uma profissional bastante eclética. Se eu parar assim para dizer, nossa, eu me inspiro e amo o trabalho desse ou daquele arquiteto, eu vou estar mentindo, assim. O que eu tenho realmente como inspiração, na verdade, são as personalidades das pessoas, entendeu? Então, assim, eu li muitos livros de muitos arquitetos, de muita gente, assim, realmente não teria como citar vários nomes e eu também não gostaria de citar um, porque foram muitos, assim. Eu sou o tipo de profissional que abre uma revista de decoração, de arquitetura e me encanto com tudo que eu vejo, porque eu acho tudo lindo. E de verdade, se alguém for ouvir isso, assim, sem conhecer a Claene de verdade, vai dizer, nossa, mas essa mulher não sabe o que é, ela não tem gosto, ela não tem... E de verdade não é isso, assim, é porque realmente eu me considero uma profissional eclética, eu gosto do trabalho de muita gente. Então, para mim, sempre me interessou muito mais a pessoa daquele arquiteto. O que ele fazia, onde é que ele morava, o que ele sentia, o que ele pensava da vida das pessoas, da família, da comida, do ar e tudo. Então, assim, as minhas principais referências profissionais nunca foram formas, sempre foram sentimentos, sempre foram carreiras, conceito de vida. O arquiteto não solidifica sonhos, como alguns dizem no mercado. Não, a gente dá forma para o sentimento. Então, se a pessoa tem um sentimento de que ela gostaria de ter uma casa aconchegante, nós, arquitetos, somos assim os criadores da forma do aconchegante para aquela determinada pessoa. O arquiteto tem o privilégio de fazer o lugar da história. E isso é uma frase que me acompanha, assim, muito intimamente uma vida inteira, porque eu li isso lá na faculdade ainda. Então, assim, se nós temos o privilégio de fazer o lugar da história, é exatamente aí que começa o meu processo criativo. Quando eu estou criando um trabalho para alguém, fazendo uma cozinha, fazendo um quarto, um apartamento, eu me dou conta que eu estou criando o lugar da história daquelas pessoas. Então, antes de fazer este lugar, eu preciso e quero e entro dentro do sentimento da pessoa, porque isso também é uma virtude minha. Então, quem conhece o meu trabalho sabe que o meu trabalho é super eclético, ele é bem dinâmico, nunca um sai igual ao outro, nunca um sai parecido com o outro. O que tem de característica, assim, que é retilínea, que sempre existe no meu trabalho, é que ele é um trabalho extremamente elaborado. E ele é um trabalho extremamente elaborado exatamente por isso, porque eu percebo que eu faço o lugar da história daquela pessoa. Essa coisa de expor trabalhos e usar para mídia, isso, a gente usa os eventos de arquitetura, que para isso que serve, né, para a gente se expor profissionalmente, que ali realmente o trabalho acaba sendo uma arquitetura completa, né.
realmente 2014 é um ano que promete bastante, porque tem a inauguração da Casa Living, que é uma casa decorada, da qual eu sou orgulhosamente coordenadora desse projeto. É uma casa decorada que está sediando a editora Boniati, que é a editora que faz a revista Living. E tem o evento Casa Cor, que é o evento que a gente faz todos os anos, né? A gente, eu e os colegas que são participantes. É o trabalho aquele de cunho autoral. Eu, de novo, estou fazendo um ambiente, de novo estou participando e mais uma vez estou fazendo um ambiente inusitado, diferente, elaborado, que eu estou apaixonada por tudo que eu estou fazendo, e noite e dia eu só penso nisso e, sabe, fico inventando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai atrás dos fornecedores. Então, assim, são aquilo que eu disse, né, o ópio, assim. Então isso vai deixando a gente embriagado, assim, com esse fazer. Então, realmente, eu acho que 2014 vai ser um grande ano profissional e, como eu também tinha dito antes, eu me considero uma profissional bem-sucedida, me considero uma profissional de sucesso, me considero uma profissional competente. Assim, nossa, eu só tenho elogios para mim, porque eu me amo, né? Então, eu só tenho elogios a meu respeito. Mas eu acho que 2014 vai ser um ano que eu vou poder experimentar de verdade o resultado daquilo que eu me acho como profissional. Eu quero ver isso, assim, eu quero ver de perto o resultado da Casa Living, que eu estou acreditando que vai ser maravilhoso, e eu quero ver o meu trabalho da Casa Cor, que eu estou acreditando que vai ser maravilhoso, e quero muito que o retorno disso, entendeu? Eu quero ver as pessoas chegarem para mim e dizer, nossa, putz, ficou muito legal. Que só isso é o que paga a gente, entendeu? Porque se muitas pessoas te dizem, nossa, que legal que ficou, puta, como ficou bacana, significa que tu está fazendo a coisa certa, tu está no caminho certo, tu está na direção certa, aquela direção que tu busca, né, de agradar a todos a maior parte do tempo, que é o que eu acho que acredito eu que a maioria dos arquitetos buscam. Nós, arquitetos, não fomos preparados na faculdade para lidar com as pessoas. Então, eu acredito que o maior risco que um arquiteto tem no seu trabalho profissional é o risco humano. Da gente, como eu disse lá no começo, quando eu falava em quem é a Claene, né? A Claene do início da história, pragmática, determinada, e em alguns momentos imperativa, veemente e de certa forma até grosseira, foi uma Claene, por exemplo, que não sabia lidar com o material humano, e daqui a pouquinho ficava braba aqui porque o cliente disse uma coisa desagradável e chegou na obra, o cara apareceu uma obra e meia depois, o cara paga a conta do que o cliente disse, entende? Esse trânsito, assim, entre os dois universos são os maiores riscos que a gente tem. Risco de, com isso, não conseguir atender o cliente, com as expectativas que ele tinha em relação ao nosso trabalho, e risco de ser injusta com uma pessoa que está lá todo santo dia do teu lado, trabalhando, produzindo, te ajudando a fazer o lugar da história daquele cliente que daqui a pouquinho a gente não conseguiu atingir. Então, eu acho que esse é o maior risco que a gente passa na nossa área, infelizmente. Mas ainda assim eu gosto do gaúcho, eu gosto do mercado do Rio Grande do Sul, eu gosto dessa coisa exigente do povo, dessa coisa perfeccionista do povo, desse formato que a gente tem de ser. Eu acho que esse jeito da gente de querer que a coisa seja feita e bem feita é uma característica muito minha. Então, é claro que eu vou me entender muito bem com o nosso mercado, né? Porque eu acho que o nosso mercado tem uma relação muito próxima comigo, entende? Pá, olha, uma coisa que eu gosto muito, mas muito de fazer é estar com a minha família, estar com as crianças da minha família. Assim. Então, eu sou dinda algumas vezes dentro da família, sou tia várias vezes, não tive filhos, porque eu gosto de filhos emprestados, aqueles que tu brinca e devolve, porque tem uma outra conotação. Não por egoísmo, várias pessoas já me perguntaram isso, assim, se eu não tive filhos por egoísmo, e não, é porque eu realmente fiz uma escolha. Eu escolhi ser arquiteta, escolhi ser uma grande arquiteta, e a julgar, assim, por todo o meu histórico de vida, eu cheguei realmente num lugar que eu acredito muito bom. Eu me considero uma profissional de sucesso, me considero uma profissional bem-sucedida e uma pessoa vitoriosa. A Claene, essa que vai fazer 50 anos o ano que vem, é uma pessoa super pragmática. Eu te confesso que eu sou uma pessoa pragmática, eu sou uma pessoa metódica, eu sou uma pessoa determinada, fui a vida inteira.
É uma característica boa, boa. Muitas pessoas acham que essa determinação ela é muito incisiva, muitas vezes ela pode ser uma característica até, de certa forma, com caráter negativo, dependendo do tipo de coisas que se faz. Mas essa Claene, ela sendo determinada, ela passa a ser uma pessoa super concentrada no que faz, uma pessoa cheia de buscas, uma pessoa que muitas vezes ela passa por cima das situações assim de rodo, por não ter a dimensão exata assim das atitudes, porque às vezes a gente tem isso, a gente tem atitudes que a gente não consegue medir, a gente simplesmente é, muitas vezes sem querer, beira a falta de educação, de verdade assim, beira a grosseria. Eu vou aproveitar e vou pedir desculpas para quem está me assistindo. Se eu não fui por intenção, é porque estava de alguma forma atrapalhando o lugar que eu queria chegar, entendeu? Tipo assim, eu tive que cortar grama porque eu queria atravessar o mato e a grama estava muito alta. Desculpa aí, grama, sabe? Umas coisas meio assim. Tem um profissional que eu jamais na minha vida vou esquecer, que se chama Paulo Roque Fontoura Rodrigues, que foi assim o primeiro arquiteto que me deu uma oportunidade profissional, e eu fiquei com o Paulo Roque durante 3 anos, eu trabalhei com ele. E um arquiteto excelente, um professor excelente, assim, uma pessoa maravilhosa, que eu chegava para ele e dizia assim, ai Paulinho, como é que eu faço isso? E ele dizia, pensa cabeção, era só que pensa cabeção. Nossa, o Paulo Roque foi uma grande escola, eu não estou desmerecendo nenhum dos outros profissionais com quem eu trabalhei depois, não vem ao caso citar, mas realmente quem marcou muito para mim foi o Paulo, até porque depois dele eu trabalhei em 2, 3 escritórios, assim, e no meio da faculdade eu já estava fazendo trabalhos, e depois eu fiz uma coligação com o escritório de arquitetura comercial de Passo Fundo, do Clóvis Custódio, que também foi outra pessoa que me deu uma injeção comercial, assim, que de verdade é uma veia muito bacana minha, esse tino comercial. Foi o Clóvis, nessa época, assim, eu ainda não estava formada, quando eu comecei a prestar serviço para ele, então eu ia e voltava a Passo Fundo, ia e voltava a Santo Ângelo, ia e voltava a Santa Rosa, fazia, assim, essas excursões pelo interior, através da empresa dele, fazendo arquitetura comercial, então, assim, o Clóvis também foi uma pessoa bastante importante para mim. Vou até me mudar de posição. Olha só. Ter ou ser? Puxa vida, para mim se mistura, hein? Eu acho que ter e ser são duas coisas bem misturadas, assim. Eu tenho uma família maravilhosa e sou uma filha exemplar. Então, acho que ter e ser se mistura, mas eu entendi. A conotação não é essa, né? A conotação é se eu quero ter bastante coisas ou se eu quero ser alguém. Eu quero os dois. Eu, francamente, sou ambiciosa. Já disse no começo dessa conversa toda. Eu sou ambiciosa. Eu quero ter muitas coisas e também quero ser muitas coisas. Então, como eu sei que a gente não veio para essa vida aqui a passeio, eu passei toda uma existência buscando o melhor de mim, buscando ser de verdade. E eu tenho certeza absoluta que com este meu ser de verdade, eu passei a ter tudo o que eu queria. Carro, apartamento, viagens, todas as coisas assim que o dinheiro compra. Esse dinheiro que compra veio do meu ser uma boa arquiteta, de ser uma boa filha, de ser uma boa amiga, de ser uma boa pessoa, de estar sempre me reinventando, sempre buscando o melhor de mim, assim. Eu tenho uma amiga muito querida, assim, de muitos anos, e nós nos conhecemos de um jeito bem inusitado, e a Sandrinha sempre me diz assim, a Claene, eu fico impressionada, eu sou apaixonada por esse jeito, assim, que tu tem, tu não te convence, né, tu não te dá por vencida, tu tá sempre te reinventando, tu tá sempre refazendo, não deu por esse caminho, tu vai pelo outro, assim, tu não te entrega. E é verdade, eu acho, assim, que esses anos todos, assim, que eu
que eu tenho de vida e esse tempo todo que eu tô por aí sendo quem eu sou, ora gostando de mim, ora não gostando de mim, ora sendo uma pessoa legal, ora não sendo uma pessoa legal, mas eu tenho certeza que na maior parte do tempo sendo uma pessoa legal, assim como eu na maior parte do tempo gosto de mim, eu tenho certeza que sim, que eu não me entrego. Eu posso dizer que eu sou e posso dizer que eu tenho. Eu tenho uma carreira esplendorosa, tenho uma família maravilhosa, tenho um círculo de amigos fantástico, eu tenho tudo que eu quero. Então, isso tudo eu acredito que é porque eu sou, que eu realmente sou uma pessoa legal. Meu Deus do céu. A vida, olha só, vamos falar um papo sério, né? Daí, assim, não sei se eu consigo ser arquiteta nessas horas, mas eu acho de verdade que a vida é um grande caminho. Como eu disse antes, assim, num tom meio de brincadeira, a gente não está nessa passeio. Eu sou uma pessoa religiosa, eu acredito em Deus, acredito em muitas coisas, assim, e acredito nessa força superior chamada vida, acredito, assim, cegamente nisso. E eu acho realmente que a vida é um pedaço do caminho. Esta vida que a gente tem aqui agora, estar nesse momento, é um pedaço do caminho. O Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia Humana, que esse livro nem hoje em dia não está na moda. Aliás, livro hoje em dia não está na moda, mas eu, como sou aficionada por leitura, adoro ler, eu li toda a inscrição do Dante Alighieri dessa Divina Comédia Humana, onde ele separa assim, a bibliografia dele em 3 fases, assim, o inferno, o purgatório e o paraíso. Nessa conceituação do Dante Alighieri, ele deu-nos a entender que esse lugar aqui é o purgatório. Se a gente for falar em purgatório, para as pessoas mais religiosas, elas vão entender como um lugar de pagar contas, de pagar os seus pecados, e etc, e etc. E eu entendi isso do Dante Alighieri diferente, assim. Eu entendi que esse purgatório que ele chamou, esse momento de vida, e eu compactuo com isso, por isso que eu estou trazendo aqui, que esse purgatório, na realidade, para o meu entendimento do que ele quis dizer, é o momento presente que a gente tem para se reescrever. Então, assim, Deus, eu acredito, nos deu a oportunidade de reescrever uma parte da nossa história. Então, ele nos trouxe para cá, para esse mundão velho de Deus, cheio de gente bacana, cheio de gente louca, cheio de complicações, cheio de situações lindas, bonitas, cheio de situações hediondas, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de reescrever a nossa história enquanto espírito. Então tá, tu vai lá de novo e aquilo que não deu muito certo da outra vez, tu reescreve. Vai lá e tem a oportunidade de te resgatar com teus pais, com os teus amigos, com a tua profissão, com o teu trabalho. Então assim, vai lá e faz isso. Depois tu volta aqui e a gente continua a conversar. Então assim, isso para mim é o resumo do purgatório do Dante Alighieri. E que eu acredito cegamente que é isso. Para mim, a vida é uma grande passagem. A gente veio aqui, no meu entendimento, para reescrever uma parte da nossa história. Em algum momento a gente vai voltar, não sei, a gente não volta nunca mais, ou essa é uma parte importante, ou talvez não seja reescrever, talvez o termo certo seja escrever, não sei. Isso seria momento, sim, da gente sentar, sei lá, né, e dialogar e divagar, assim, sobre isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, assim, que dentro daquilo que eu acredito, a vida é uma passagem, é um curto espaço de tempo. Teve um filme até, com a Meryl Streep, A Casa dos Espíritos, aonde na entrada do filme aparece a atriz, que era a filha dela, sacudindo os lençóis, assim, dos móveis que tinham sido tapados em virtude do fechamento da casa, etc e tal, e a guria está falando várias coisas, e ali naquela parte do filme ela chega e diz, olha, uma vida é um tempo muito breve para entender a relação entre os acontecimentos. E eu acho que é isso mesmo, entendeu? A vida é um pedaço de um todo que eu não sei qual é, não descobri ainda, mas um dia eu vou descobrir, antes de morrer talvez, mas de verdade eu acredito cegamente nisso, assim, que é um tempo, e é um tempo breve para a gente poder entender tudo como é que acontece.
Mas, né, como todos os psicólogos dizem pra gente, né, a função da vida não é entender, é viver, a função da vida não é entender, é sentir. Então, assim, acredito eu que a vida é isso, assim, a vida é um aglomerado de sentir, que eu acho que é por isso que a gente busca tanta coisa. A gente busca prazer em várias coisas, em comer bem, dormir bem, viver bem, tomar um bom banho, andar num bom carro, tudo isso porque eu acho que existe na gente uma intenção maior da busca do prazer e de outros sentimentos altruístas e de outros sentimentos nobres. Se eu não fosse arquiteta, é engraçado dizer, mas eu te confesso que se eu não fosse arquiteta, eu seria uma excelente doméstica, porque, nossa, eu adoro arrumar, adoro limpar, adoro ver, sabe, o prazer, assim, isso é um prazer imenso que me dá, entendeu? Talvez até a arquitetura tenha vindo disso, né? Então talvez seja por aí, talvez eu tenha descoberto agora da onde que tenha vindo essa minha veia para a arquitetura. De casa, de família.